Então, pessoal, bem-vindos à nossa aula número 4. Na aula número 3, falamos sobre os conceitos dos sistemas de informação, de um modo geral, aquilo que a gente é necessário você gerenciar e manter. Afinal, como disse já Bill Gates, lá quando vendeu o Basic para o Altair, a sua máquina é brilhante, mas sem a nossa linguagem, sem o nosso software, é apenas uma caixinha que pisca a luz. Ou seja, você tem que ter toda a estrutura de hardware, toda a estrutura de sistemas operacionais, mas o que você tem que manter é o teu sistema. Eu voltei a esse slide aqui da aula número 3 para falar que lá na década de 50 eram sistemas de transacionais, por isso que eram o registro de transações, a transação bancária. Por quê? Porque é registrado no sistema, gente. Então, o que é uma transação comercial? Compra e venda, pedidos de compra, de venda, cliente, aquela história toda. Foi para os sistemas de informação gerencial. Os nossos amigos Bill Gates e o Steve Jobs trabalharam muito para a gente ter sistemas de apoio ao escritório. Esse. Planilha eletrônica, editor de texto, software de apresentação e etc. e tal. Sistemas de apoio à decisão, sistemas especialistas e aquele conceito geral, que é o que? O ERP, Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Enterprise Resource Planning, a gente viu esse conceito. E agora o que mais tem, todos os sistemas trabalham com CRM. Como CRM, professor? Lembre-se, nós vamos estudar isso mais para frente de forma mais detalhada, mas eles querem conhecer o seu perfil. Aquele negócio de que você tem pontos de vantagem no posto Ipiranga, você tem cashback em alguns supermercados, você tem clube dos supermercados, você tem o Clube Imperatriz e o Brasil Atacadista que te dá desconto? Sim, porque ele quer que você coloque o teu CPF, ele quer ter o teu perfil de compra para saber o que vai te ofertar. E assim por todas as redes. É a rede Angelone, a rede Coque, a rede Giasse, ainda no Giasse, que é bem Florianópolis, né? O amigo Giasse paga só tanto. Então, Bistec também tem. Então, são grandes redes de supermercado que fazem o quê? Essa questão do CRM. Aí vem, puxa, Fábio gosta de comprar tal bolo. Aquele tal bolo está em promoção dia tal. Então, vai vir uma notificação no meu celular ou no meu e-mail dizendo, olha, o bolo que você mais ama estará por um preço especial no dia tal. Ou seja, tudo para levar o cliente até lá. Então, quando você cria sua conta no Google ou na Microsoft ou na Apple, ele não pergunta 5 itens de interesse. Ah, você gosta de quê? Ah, de informática, de jardinagem, disso, de livros, disso, daquilo, outro. Para que é? Para o teu perfil, porque você é vendido. Essa informação. Ah, o Facebook, mesma coisa, Instagram, todas as redes sociais de um modo geral. E aí eles usam estratégias. Ah, você é interessado, aquilo lá. Hoje eu achei engraçado, entrou um negócio ali sobre nutrição e etc e tal, por quê? Porque minha esposa acessou essas informações no meu computador. O que os caras fizeram? Daqui a pouco apareceu para mim, olha, notamos que você foi lá, verificou os produtos tais, não concluiu a compra. Você quer mais informações, etc e tal? Como? Aqui, ó. Nature. Ó. Tá aqui. Número lá de São Paulo, ó. Sou Leonardo, especialista em Nature. Vi que você verificou, blá, 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 blá. Ou é um phishing, querendo roubar informações minhas, ou é justamente porque minha esposa, eu lembro que ela mostrou lá, esse produto aqui é mais legal para questão alimentar, pele, essas coisas todas, né? Então, veja que os caras são ligeiros. Meu e-mail e meu telefone são públicos, né? Então é fácil deles. Bota uma iazinha, acha qual é o número de telefone e escreve para mim, dizendo que eu tinha consultado aquilo lá.
Certo, pessoal? Bom, mas como é que gerencia isso? Lembra que eu falei que existia o modelo CMMI lá no material de governança, que é o Capability Maturity Model Integration, ou seja, integração de software em soluções? Agora, nós vamos ver o que é o MPS-BR. Gente, isso aqui não é nada novo, ele é bem antigo. O MPS-BR foi criado a partir do ano 2000. Poxa, 2000, professor? Por meio da Softex, que era um programa de melhora de qualidade do software brasileiro para exportação. Então, o Softex era software de excelência, o X de excelência, o software de software. O que eles viram? Para você conseguir o CMMI pagar tudo em dólar, gente, nós estamos pagando, pelo nosso faturamento, e os americanos, nós estamos pagando 5 vezes mais por causa da cotação do dólar. Certo? Então, eles fizeram o modelo e viram, em vez de fazer só 5 níveis, fizeram 7 níveis. Então, o MPS é uma união do Softex, do governo e das universidades. Aí a ISO ia ser 12207, 15504 e o CMMI. Ou seja, ele tem um modelo de referência para a melhoria do software. Certo? O que entra nesse ponto aqui do Softex? Na época eles criaram 12 polos de software no Brasil. Um em São Paulo, um no Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, tinha um em Brasília. Por quê? Porque Brasília... Ah, professor, mas Brasília tem empresa de desenvolvimento de software? Sim, para o governo. A principal empresa de software do governo está onde? Em Brasília. É o certo. Até os nossos diretores, para fazer pagamentos, etc. e tal, eles têm que ir a Florianópolis fazer um pendrive de autenticação, que eles são obrigados a espetar aquele pendrive no computador para fazer mais senha, para que eles possam autorizar pagamentos. Então, todos os nossos 4 diretores, a Paula, que é a diretora-geral, o Mike Fontanive, que é o diretor de ensino, e, se eu não me engano, o financeiro Elisete, e a Tamires, que é, entre aspas, chefe de gabinete e vice-diretora, ou seja, ela ficou na função de assumir a direção temporariamente se a Paula estiver afastada. Eles podem assinar pagamentos. Então, o SERP fez toda essa sistemática para isso. Tá? Então, esse modelo de referência, ele considera o seguinte, um processo de engenharia de software. 2 níveis. Um nível que trata das atividades e métodos e práticas e tecnologias de pessoas que utilizam para desenvolver e manter o software e produtos relacionados. Ou seja, manter, o suporte está ali junto. Mas para desenvolver. Então, pessoal, agora não é mais só o analista de sistema e programador. Você entra mais o quê? A galera de qualidade, a UX e AIX, que é a interface do usuário e a experiência do usuário. Toda essa equipe faz parte disso. E o outro, que é o segundo nível, que é o nível de meta, por assim dizer, trata das definições para implantação, medição, gerência de mudança e melhoria do processo de software. Se a gente for olhar, esse aqui é o CMMI e esse aqui é o ITIL. Por que o ITIL? Porque o ITIL é o cara quem é a biblioteca preocupada em que eu possa, o quê? Todos os incidentes de software. Se a equipe que mantém o software está aqui, a equipe de manutenção, ela precisa ser acionada. Então, resumidamente, se a gente for dar um zoom aqui para ficar melhor, eu começo a ter um modelo para melhoria dos processos de software. Então, MR é o quê? Modelo de referência. Tá? E MPS é o modelo de produção ou de produtividade em software.
Então, nós temos as instituições credenciadas para implementação, empresas que foram lá, fizeram treinamentos, sabem aplicar metodologia, e essas outras que estão vinculadas a credenciamento. Já ouviu falar em ISO 9000? A ISO 9000 tem empresas que dão consultoria para gerar ISO 9000 dentro da empresa e outras que vão lá e fazem o que chama de acreditação. Vai lá, confere tudo para dizer, não, está renovado o selo de qualidade. Aqui em Rio do Sul, nós já tivemos empresas que tiveram a MPS, hoje só aplicam a metodologia, mas não faz mais o registro. Um dos casos é a EPM, eles tinham já 4 ou 5 itens da MPS implantados, só que daí o Tribunal de Contas da União acabou dizendo, olha, não pode exigir na licitação que tenha o MPS-BR que restringe, que é um erro terrível. Eles não entenderam o que era MPS. Em vez de incentivar as outras empresas a ter o MPS, ter uma qualidade de software, eles passaram a desacreditar o próprio governo. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui, ó, empresas com certificado MPS-BR. Ó. O Softex está no ar. Olha que bonitinho. E aqui eu consigo ver certinho o nível que cada uma delas está. No ano passado, na matéria de Engenharia de Software 2, nós vimos sobre o MPSBR e como existem também as empresas neste site mesmo. Sim, pessoal, eu até vou, ó, melhoria no processo de software. Então, é algo muito importante. Mas por que eu mostro isso para vocês? Se você é gerente de software de uma grande empresa, você é o gerente de TI, você vai querer o quê? Como é que eu me resguardo que eu estou comprando um produto de qualidade? Que o fornecedor tem MPS, se eu tenho MPS, tem um órgão federal que está dizendo, poxa, esse cara está certo. Resumidamente, já que a gente não tem ainda uma conselho da categoria de informática, foi a melhor solução que apareceu. Então eu credencio que a empresa que produz aquele software com esse nível de qualidade. Quem compra das grandes empresas exige que tenha isso. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, SAP, ó, mas na época a SAP tinha, deixa eu ver se ela ainda tem, né? O nível 4. Ela tinha o nível 4 em 2023. Dos 5 possíveis. Mas por quê? Porque ela vende internacionalmente. Ter essa certificação para ela é importante. Quem está comprando sabe, poxa, tem uma determinada qualidade. Mesma coisa, a metalúrgica rio-sulense. Quer ver? Olha, aqui é outro exemplo. Né? A metalúrgica Rio, ela tem várias certificações. Ó. Ela possui várias certificações, ISO, inclusive a ISO 14001, que é do meio ambiente. Para cada ano de trabalho, eles plantam X mil mudas, porque eles emitem muito CO2.
Então, ó, fizeram tudo isso. Deixa eu ver se aqui tem catálogo, produtos e soluções. Está no responsável. Somos o Rio que vai estar aqui. Todas as ISO que a Rio tem. Ó, todos os prêmios e aqui, ó, tá vendo? 9001 e ATF 16949, tá vendo? E agora, por último, essa ISO 14001. Ó. Certificado AD 2000. Aqui de melhores fornecedores, tá vendo aqui, ó? Best Supplier Innovation. Ou agora ele entrou para John Deere, fornecendo peça para os tratores. Viram que legal? Então é importante você olhar para essas certificações na hora de adquirir um software. A gente falou na outra aula, quais eram os requisitos. Ah, você tem que preparar o escopo, etc. Fazer os workshops, escolher, credenciar 2 ou 3, depois trabalhar na proposta financeira. Mas um dos itens que você pode colocar é o quê? Colocar que você quer certificação. Por exemplo, as nossas queridas moças aí que servem o lanchinho para os alunos reclamando da qualidade do café. Então eu mostrei para elas e disse, ó gente, por que esse café caboclo aqui, ou melita, é bom? Tá vendo esse selo aqui, a BIC, Associação Brasileira da Indústria de Café? Isso aqui é um selo de qualidade. Se você não especificar que o café tem que vir com selo ABIC, eles vão mandar qualquer café, muitas vezes misturado com soja, com milho, café de baixa qualidade. Ou então, segunda linha. Ah, professor, mas não vai dar problema se botar o ABIC? Não, só. Tá vendo? Eu mostrei para ela. Tinha mais de 20 marcas colocadas na ABIC. Então, não é, é uma empresa, não. São 20 diferentes. Fornecedor que acha o melhor café que ele puder encontrar. Obviamente, não vai vir aquele café super barato, mas vai vir um café de qualidade que você consegue tomar. Mesma coisa, o papel higiênico, papel toalha, agora eles colocaram também um registro de mínimo de qualidade para não vir aquele papel toalha que você pegava, no que você já ia puxar ele já vinha tudo estragado. Tá? Então, é nesse sentido que é importante ter essas regras de qualidade. Então, o MPS-BR, que é a melhoria dos processos de software ou de produtividade em software, ele é um framework de modelos do ciclo de vida. O ciclo de vida remete de volta à engenharia de software. Então, ele define em alto nível as atividades que devem ocorrer durante o desenvolvimento. Então, nos modelos de processo ciclo-vida, você vai ter o quê? Definições detalhadas, mapeamento e as principais referências. A ISO EC 12207 SPICE, que aqui é respaldada pelo CMMI. Então, o que é? Information Technology Software Life Cycles Process. Processos de ciclo de vida. Então, contém os processos, as atividades e as tarefas que devem ser aplicadas durante a aquisição do sistema, que contém software, produto, o produto do software sozinho, se fosse o software standalone, serviços do software e durante o fornecimento, desenvolvimento, operação, manutenção desse produto. Tá? Quando fala em manutenção é o seguinte, deu um problema, tenho que corrigir o software, essa é a equipe de manutenção. Mas quem fez o primeiro atendimento? A equipe que trabalha com os tickets, a ITIL. Então, ele descreve uma arquitetura de processos, mas não especifica detalhes como implementar cada uma delas. Então, ele não dá nome, não dá formato e conteúdo da documentação, mas ele é
Ele também não dá modelo específico do ciclo de vida. Por quê? Meu ciclo de vida quer usar aquele modelo antigo cascata? Para softwares consolidados como dos bancos, eles usam o modelo cascata ainda. Eles não ficam fazendo sprint para ver o que acontece. Por que não, professor? Simples. Já pensou se dá um erro na implementação de um software de um banco? Quantos milhões vai dar de prejuízo? O caso mais clássico foi, eu vivi o bug do milênio, que era o quê? Nós tivemos que aumentar o número de casas de 2 dígitos para o ano para 4. Porque senão, quando ele chegava em 2000, ele voltava para 1900. Esse era o problema. Aí teve um banco na Inglaterra que o analista olhou assim, poxa, tem tantas casas decimais aqui nessa taxa de juro que está do ladinho da data, eu vou tirar 2 casas decimais, que não vai ser nada, e vou colocar o ano. Quando eles rodaram as projeções, ia perder mais ou menos uns 100 milhões de libras. Por quê? Porque a taxa de juros ele só ia tirar lá no finalzinho 2 dígitos da casa decimal. Aí voltaram tudo, porque qual era o correto? Vai lá, importa todos os arquivos, grava no novo formato, o arquivo vai ficar um pouquinho maior. Ele não quis fazer isso e, se tivesse levado a implementação a cabo, já mostrou que os clientes ficaram faceiros, né? Professor, mas baixou 1 ou 2 libras por parcela. Agora tu pensa isso em milhares de contratos com parcelas de 30 anos, que eram as de mais longo prazo. Quando eles viram a simulação e o resultado, volta tudo a estaca zero e faz de novo. Então, ela coloca, olha aqui, esse ponto aqui é o principal para vocês tomarem a decisão na hora de aquisição, fornecimento. Você vai ter que acompanhar como é o desenvolvimento. Como assim, professor? Pelo menos tu vai ter que validar a entrada da nova versão. A questão de operação e manutenção. Os sistemas de apoio, documentação que a maioria do pessoal esquece de fazer, gerência de configuração. Como gerência de configuração? O gerenciamento. Como é que fica a configuração para cada perfil? Então, o que aconteceu com o cigarro? Vocês, alunos, acessem qualquer navegador, vocês só consultam. Nós, professores que inserimos dados, eu tentei inserir, no dia que meu computador estava na manutenção, no computador aqui do laboratório. Não tinha o Firefox. Simplesmente eu chegava lá, tentando acessar o cigarro, e ele dava mensagem: não pode ser acessado neste perfil se não for no Firefox. Por quê? Porque ele usa algumas coisas do navegador para montar aquelas planilhas e permitir que a gente faça as chamadas. Tá? Então, esse é o tipo de coisa da gerência de configuração. São as restrições. Então, por exemplo, professor, por que o senhor usa o Edge? Esse é um dos piores navegadores. Pode ser assim dizer, normalmente meus alunos falam. Gente, porque todos os softwares da SERPRO, do governo federal, são baseados na Microsoft. Daí, o que acontece? Se eu for acessar aqui, Mac Avaliador, ele não me diz nada. Agora, se eu acessar em outro, ele vai dizer: olha, você está acessando no navegador, pode ter funções que não vão funcionar. Então, o que nós temos? Nós temos o objetivo dessa norma, que é a PDIM, que representa a evolução da engenharia de software, adequa-se às necessidades e harmoniza com a série de normas ISO EC 15504. Então, aqui ele começa a detalhar.
Aquisição, fornecimento, agora a engenharia começa. Olha lá, vocês lembrarem das aulas de engenharia de software. Elicitação de requisitos, análise de requisitos, projeto de arquitetura, análise de requisitos do software, projeto do software, a construção do software, a integração do software, teste, integração do sistema, teste do sistema, instalação do software, manutenção do sistema. Quando eu chego aqui, entra agora o grupo de processos de operação. E no ciclo de vida, a gerência tem o alinhamento organizacional, gerência organizacional do projeto, qualidade, requisitos e a medição. Como professor gerência de projeto? Lembra que tem uma disciplina só de gerência de projeto aqui no curso? Gestão de projeto, gerência de projeto, uma disciplina que vocês fizeram, provavelmente com a professora Marcela, ela era a responsável por isso, vocês planejaram, quando ela executou, vocês planejaram a organização de um evento e coisa e tal. Talvez não esteja na grade de vocês, mas nas turmas novas tem gerência de projeto. É tão importante que aí lembra que eu falei na aula inicial sobre o PMI e PMBOK? É toda baseada naquilo. Detalhe, galera de software que vai para a área de gerência de projetos, ó, salário, gerente de projetos, PMI. Ó, vai lá, a partir de 6 mil, tá? Mas se você tem certificação PMP, é de 19 a 31. Estão vendo ali? Não é eu que estou mentindo, tá ali, ó. Então, tem também a parte de gerência de infraestrutura e recursos. Então, gerenciamento de equipe, recursos humanos, treinamento, gerenciamento do conhecimento e da infra. E os processos de reuso. Como reuso? Você tem que planejar para desenvolver os softwares de uma maneira que você possa reutilizá-lo de uma maneira mais simples. Então, por exemplo, um software como o SAP. Ah, professor, ele tem lá gerenciamento de clientes. Show! Só que ele tem um esquema de idioma. E se ele estiver sendo implantado, e a SAP tem para grandes hospitais, redes de hospitais, vai aparecer a palavra cliente? Não, vai aparecer a palavra paciente. Em vez de tela por tela ter que alterar, o que ele faz? Essa gerência de reuso vai planejar. Gente, cliente pode ser cliente, paciente, certo? Quem é o usuário? E ele é o usuário. Mas por que, professor? Se ele for um cliente da área de software, no autogerenciamento, ele é chamado de usuário. Não é? Ah, se o software for usado numa prefeitura, ele vai ser ou cidadão ou contribuinte. Mas conforme o perfil você vai ter que identificar ele. E aí como é que eles fazem isso? Com o uso de idioma. Como idioma? Um idioma específico é português para prefeituras ou para governo, português para empresas, português para saúde ou hospitais. Esse? Ou seja, você usa aquela bendita tela porque fizemos como é que é a generalização e orientação a objeto, vai chamar a pessoa, beleza. Só que a pessoa, mas qual o papel que ela está executando ali? A maioria dos sistemas agora faz trabalho com cadastro único. E aí faz um perfil, um alias como cliente, alias como fornecedor. Pode ser? Pode, gente. Você pode ter mais de um perfil. Então, eu mesmo como professor, eu tenho 2 perfis.
Por quê, professor? Porque eu fiz uma pós-graduação da EAD, que era obrigatória para quem não tinha licenciatura, uma de ensino e tecnologia na rede federal. Show! Então, eu tenho que ir lá dizer que eu tenho 2 perfis. Quando eu entro no SIGA para assinar, ou no CIPAC para assinar alguma coisa, eu já fui coordenador. Então, tem um perfil de coordenador e tem um perfil de professor. Eu tenho que escolher qual é o perfil que eu vou assinar, para não ter problema. Certo? Outra coisa, os processos de suporte, garantia da qualidade, verificação, validação, revisão conjunta, auditoria. Ah, professor, mas auditoria? Sim, gente. Vocês imaginem o seguinte. Pensa num banco, que é, vamos dizer assim, o mais seguro. Se o desenvolvedor de software for lá e ganhar uns trocos por fora para engatar lá dentro um código malicioso que libera informações ou facilita o acesso de informações a clientes. Gente, não precisa nem sempre fazer um roubo virtual não, tá? Tu pegar informações e repassar para organizações criminosas quanto que tal empresa faturou, quanto que o dono da empresa retirou. Transforma ele num alvo em potencial para sequestros. E você coloca o quê? Só um códigozinho lá dentro. Então, tem que ter... Quanto mais verificado, mais garantido fica. Então, por exemplo, no INEP, quando vai sair as provas que estão indo para a gráfica. Gente, vocês não têm noção. As provas do Enem agora, que vale a entrada nas faculdades, tem gente que paga preço de ouro se conseguir roubar uma prova dessa antes. Então, era Webster, quando eu estava na Secretaria de Educação, ele contando isso. Gente, eu fui lá, tirei do cofre os modelos das provas para levar para a gráfica. Tá, fui escoltado pela Polícia Federal até chegar na gráfica. Cheguei na gráfica, ele assim, tu acredita que eles me revistaram de novo? Se eu não tinha um escuta ou qualquer coisa, ele assim, fui sem celular, conforme a instrução e tal, para não transmitir nenhuma informação, não ser capturado, etc e tal. Fui lá, fui revisado, daí ele assim, eu brinquei com os policiais, vocês não se garantem mesmo, né? Aí ele assim, o que acontece? Quando chega a prova, o instituto é um local que se aplica as provas, se guarda num determinado lugar e fica o pessoal da polícia. Aqui a gente fez até a prova do próprio instituto aqui, e daí eu participei. Gente, ficaram 2 policiais civis aqui. Por quê? Porque a empresa que estava aplicando a prova para o instituto contratou a Polícia Federal, a Polícia Estadual, Civil Estadual, para fazer o monitoramento. Tá? Eles estavam com aparelhos aqui testando se não tinha a interferência ou transmissão de dados para fora. A nossa internet, nesse prédio aqui onde foi aplicada a prova, ficou monitorada. Porque tu imagina, o cabra vem aqui fazer a prova, um cara bem inteligente, e vai dizer, não, ó, pergunta tal, resposta tal, pergunta tal, resposta tal. E daí? Ah, mas aqui... E daí? Aqui nós não temos medicina. Mas a prova é a mesma da UFSC. E se for feita aqui, que não tem medicina no instituto, e a informação for transmitida para alguns interessados na medicina, isso não pode? Então, tudo isso aqui, essa parte de auditoria, ela é muito, muito forte. Aí, tudo é baseado aonde? No CMMI, que são vários modelos de melhoria de processo, né? E ele tem uma dificuldade de comunicação para essa proposta do CMMI. A primeira delas, além das regras não serem muito compatíveis com a cara do Brasil, é o idioma, que lá vai estar tudo em inglês. Preciso ter os objetivos bem claros. Então, por exemplo, a gerência de requisitos
é gerenciar todos os requisitos dos produtos, do projeto, dos componentes. Então, o exemplo, REQM, SG1, ou seja, os requisitos são gerenciados em consistência entre os planos de projeto e os produtos de trabalho são identificados. Agora, a SP 1.1-1, desenvolver um entendimento com os fornecedores dos requisitos e o significado desses requisitos. Por quê? Porque uma coisa é o que o usuário fala e outra coisa é que o analista de sistema entende e o que ele transmite para os programadores abaixo dele. E o que ele quer é outra coisa. E o que se queria era outro. Então, nós temos que ter estágios para isso, para essas representações. Perspectiva de maturidade, o conjunto de áreas de processos que define os estágios, né, comprovados de manutenção do processo. E o quê? O que é o continuous? Por que o CMMI chega assim, eu quero processo de melhoria contínua? É a perspectiva das áreas de processo, de medir seus resultados em cada área individualmente e melhorá-los. Resumidamente, aqui estão os níveis. Inicial, ou seja, o processo imprevisível, pobremente controlado e reativo. O gerenciado, processo caracterizado para projetos e muitas vezes reativo. O que é reativo? Só vai reagir depois que deu problema. Definido, processo caracterizado e proativo, ou seja, antes de dar o problema, eu já identifico e já resolvo isso. E eu tenho o processo medido e controlado quantitativamente, ou seja, eu especifiquei as horas, eu controlei aquelas horas, mas eu não vou acionar só depois que eu estourei o número de horas. Conforme está indo o progresso, a gente vai ter isso. Então, por exemplo, esse mesmo modelo aqui eu implementei no software na época PagaBremer. Eles tinham um problema. O cliente via, olha, está projetado que vai ser 10 mil horas de caldeiraria lá para entortar todas as chapas. Qual foi a coisa que eles me disseram? Olha, Fábio, a gente planeja 10 mil horas, mas se for muito frio, vai demorar mais do que se for quente. Se for quente, o metal dobra mais fácil. Se for frio, se tu dobrar muito rápido, ele quebra. Então eles tinham que aquecer, imagina um dia de geada aqui no Rio Grande do Sul, aquecer para fazer isso. Levava mais tempo, mais combustível, etc. E tal. Aí eu disse, quer saber como é que é a coisa? Cada sexta-feira, a pessoa responsável por aquela caldeira vai lá e vai ver e vai me dizer quantos por cento ela atingiu até aquele ponto. Mas por que, Fábio, quantos por cento? Eu disse, olha, se você tinha que dobrar 10 chapas, você só dobrou 3 nessa semana, você vai dizer que você usou 30%. 30%, né? 5 dias vezes 24 dá 120 horas. Você trabalhava, é um processo que tu não para. O pessoal ficava trabalhando 24 horas por dia. Show de bola. Só que é o seguinte, se estava programado que ia usar só 90, o que acontece? Eu começo a mostrar no gráfico. Se você só tem 30%, você tem 30 horas que você fez a mais. E aí começa a aparecer nos relatórios exatamente o quê? Qual a situação e que eu vou ter que tomar ações de correção. Por quê? Porque estava frio. Não tem como mudar o clima. Eu tenho que só aumentar o quê? O número de horas que eu vou gastar. Então se era para usar em torno de 400 e poucas horas para fazer as 10 chapas, que seria o esperado, vai usar 500 e pouco. Se era para fazer em 2 semanas, 3 semanas e meia, vai levar 4 ou 5. Então, para ser mais fácil de vocês entenderem. Isso aqui você começa a ver. Tá, eu fiz a sprint, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, tantas horas aplicadas, e daí? Agora, cheguei no ponto que eu queria do software? Não. Então eu já vou saber quantos por cento eu cheguei lá. E obviamente que o melhor do mundo é o processo em otimização, nível 5,
onde a própria equipe começa a dar sugestões de como melhorar os processos internos. Então, numa nível de maturidade nível 2, você tem a gerência de requisitos, planejamento do projeto, monitoração e controle do projeto, gerência de acordos com fornecedores, medição e análise, garantia de qualidade e gerência de configuração. Que, para quem gosta dos modelos antigos de diagrama de fluxo de dados, aqui é um repositório, só para vocês saberem, e aqui é a interação de cada um dos processos. Tá? Foco principal, hierarquia de rastreabilidade. Quem definiu, quando assinou, que isso também é um outro problema, né? O usuário te dá um requisito para tu começar e chega lá na frente ele muda o requisito e diz que não pediu assim, né? Ó, o planejamento do projeto, eu tenho que ter estimativas, desenvolver o plano, obter o aceite e o comprometimento dos stakeholders. Quem são os stakeholders? Quem vai usar o sistema, gente? Eu cheguei a ponto de, dependendo a empresa, se o usuário me mudava a palavra uma vez só na vida, de ele ter que assinar a interface. É assim que você quer o cadastro? Assina aqui. É assim que você quer o relatório? Ia lá no Excel, fazia uma simulação, assino. Por quê? Porque eu cheguei a fazer, ia daqui lá no cliente, quando eu instalava, porque na época do disquete ainda, ele ia lá e dizia, não, era assim que eu pedi. Eu digo, aham, tá. É uma vez só que tu faz isso comigo. Então você tem que ter isso claramente definido. Tem que ter o monitoramento e o controle do projeto de cada uma das etapas, ou seja, eu vou sempre atualizando o plano de projeto conforme vai acontecendo a execução. Para quê? Ações corretivas. Analisar os aspectos, realizar essas ações e o gerenciamento dessas correções. Tá? Então, a gerência de configuração estabelece o sistema de gerenciamento, a base de dados do pedido e as alterações. Já a gerência de qualidade, ela vai fazendo o quê? Medindo. E aí, tem as equipes agora nessa gerência de qualidade, além da qualidade do que está escrito no software, qualidade da documentação, a questão de experiência do usuário e interface, que é muito importante. Então, o que é legal? Ah, professor, mas não posso liberar a versão. Não, libera só uma versão teste para o usuário olhar e ver como é que está. Ah, você está acessando o ambiente de testes. Você pode fazer qualquer bagunça lá. De preferência, eu sempre brinco quando eu mando os meus usuários testar alguma coisa, eu digo, ó, aproveita e tenta colocar todos aqueles dados errados possíveis. Os casos mais esdrúxulos que você conseguir. Se o sistema passar, porque ele está com erro. Né? Tenta digitar um CPF errado para ver se ele passa. Tenta colocar nomes estranhos para ver se o sistema reage adequadamente. Acordos com o fornecedor. Aqui, pessoal, entra o famoso SLA. Service Level Agreement. O quê? Qual é o nível de serviço? Em quantas horas o fornecedor tem para me restabelecer o sistema? Para restabelecer a rede? É mais caro? É. Mas se for uma tarefa de missão crítica, ou seja, que pode parar a empresa, eu tenho que garantir o SLA de excelência. Senão, eu vou ter problema sério. Então, conforme o quê? Requisitos com o fornecedor, os produtos e os acordos assinados. E tenho que fazer de tudo isso medição e análise. Inclusive, nas disciplinas, o que tem? Temos que fazer medição e análise. O que é medição e análise? Se faz prova, se faz trabalho para medir a qualidade do aprendizado, se o aluno está indo bem, para fazer alguns reforços necessários, para que, qual é o objetivo? Não é reprovar o aluno, é que o aluno adquira aquele conhecimento. Então, eu tenho que definir as atividades de medição e análise, fornecer resultados, isso é importante,
fornecer esses resultados para que os funcionários possam fazer o quê? Melhorar a qualidade do serviço deles. Não adianta chegar lá no final e dizer, você não atendeu as expectativas, cartão vermelho para você. Vai dando os retornos. Olha, essa atividade, essa atitude tua aqui não foi legal, essa tua atividade está atrasada, o que nós podemos fazer para melhorar? Então eu tenho que ter os objetivos da medição, os indicadores das medições e o repositório das medições anteriores. Por quê? Como é que eu vou projetar alguma coisa se eu não tiver experiência nenhuma anterior? E procedimentos e ferramentas. Então, no nível de maturidade 3, é todo o 2, mais desenvolvimento dos requisitos, solução técnica, integração, verificação, processo organizacional, definição desse processo que estava focado, treinamento, gerência de projeto integrado, gerência de riscos. Como os riscos, professor? Tu tem que identificar quais os riscos possíveis contra o teu sistema. Equipe de integração e gerência integrada de fornecedores, riscos e a decisão e resolução e os ambientes para integração. Então aqui você consegue ter tudo isso definido. Então chegamos ao slide 25, né? E continuaremos na definição do processo organizacional na nossa próxima aula.